Precisamos falar sobre isso. Olá! Bem-vindo ao Fantasma Brasil! Recentemente, Tony DePaul, o roteirista das histórias diárias e dominicais do Fantasma, fez uma postagem muito interessante no seu blog em que ele comenta que a sua ideia para a morte do 21º fantasma era uma maneira de se preparar para um eventual cancelamento das tiras do fantasma. A gente comentou sobre isso aqui num dos nossos vídeos e muita gente fez comentários dizendo que isso não ia acontecer, que o fantasma era imortal e essas coisas. Mas é necessário a gente falar sobre o assunto. A pergunta que a gente precisa se fazer é: existe a possibilidade do King Features Syndicate cancelar a tira do fantasma? Vamos aos fatos. Há mais de 100 anos que as tiras de aventura e de humor têm sido uma constante nos jornais do mundo todo. A união entre notícia e entretenimento é realmente uma fórmula de sucesso que tem dado certo em várias linguagens. A gente já teve inclusive no cinema. Houve uma época em que a gente via jornal no cinema. Da mesma maneira, é muito comum que os telejornais tenham aquele momento um pouco mais leve, que se propõe muito mais ao entretenimento, como as crônicas, as charges. Entretanto, não dá para a gente fechar os olhos para o fato de que o jornal impresso está com seus dias contados. O surgimento e o desenvolvimento da internet trouxe uma nova dinâmica para aqueles que querem adquirir informação, para aqueles que buscam notícias. Você não precisa mais esperar o dia seguinte para saber o que aconteceu no dia anterior. Na verdade, você fica sabendo de tudo praticamente em tempo real, graças à internet e ao celular. Dessa maneira, a gente pode dizer que essa mídia do jornal impresso ou ela se reinventa ou ela vai migrar completamente para o meio digital. E isso tem um impacto em todas as relações de consumo dentro dessa mídia. Recentemente, a News Corp, uma distribuidora de material impresso da Austrália, anunciou que estava encerrando as atividades de quadrinhos. Numa nota, eles informaram que agora os seus jornais, os jornais com os quais eles vão trabalhar, vão ficar apenas com notícias esportivas e talvez algumas palavras cruzadas. Mas a parte de quadrinhos eles estavam encerrando. O anúncio da News Corp foi feito em meados de agosto e quando foi no dia 15 de setembro, uma outra distribuidora nos Estados Unidos, a Lee Enterprises, também anunciou que estava descontinuando a distribuição de quadrinhos em todos os seus jornais, um total de 77 periódicos. Isso nos acende um alerta de que, de repente, essa mídia das tiras esteja com seus dias contados, pelo menos nos jornais. O que é interessante é que em nenhum momento a News Corp ou a Lee Enterprises declararam que iriam continuar com os quadrinhos na versão online de seus jornais, o que é bastante preocupante. A equipe do Chronicle Chamber, uma equipe de fãs do Fantasma com sede na Austrália, que faz um trabalho maravilhoso e com o qual de vez em quando a gente está trocando umas ideias, convidou os 3 atuais responsáveis pelas tiras do Fantasma para comentar o assunto. Jeff Weigel declarou o seguinte: os jornais parecem publicar quadrinhos com relutância nos dias de hoje. Essa atitude se reflete em quão pequenos os quadrinhos são impressos e em quão desrespeitosamente eles são distorcidos para caber nos layouts das páginas. Um hábito que realmente me corta. Eu nunca vi uma das minhas tiras dominicais impressas em um jornal onde não fosse esticada de alguma forma bizarra. Então o Weigel está aqui comentando de como os jornais já há algum tempo vêm tratando mal essa linguagem das tiras.
Tony DePaul, por sua vez, disse o seguinte: nenhuma surpresa realmente. É o amor ao dinheiro que encontra a marcha do tempo. Os jornais vêm vendendo os móveis e dando aos leitores cada vez menos há alguns anos. Suponho que a News Corp fez um julgamento de que os leitores mais propensos a cancelar o jornal por causa dos quadrinhos estão sendo cancelados pelo tempo de qualquer maneira em um ritmo cada vez mais acelerado. Isso provavelmente explica porque a empresa está acabando com os quadrinhos e não simplesmente transferindo-os para os seus sites. Se os leitores que obtêm seus quadrinhos dos jornais estão se curvando na página de obituário, o dinheiro, uma vez gasto apelando para eles, também pode ir para os acionistas. Então a gente vê aqui que o Tony DePaul está comentando sobre essa questão financeira que envolve a distribuição dos quadrinhos. Afinal, para que você possa publicar qualquer tira de quadrinhos que pertença a um syndicate, como o KFS, você tem que pagar os royalties referentes àquela tira. E também há a questão, da idade. Os leitores que leem jornais impressos seriam, na visão de Tony DePaul, os mais velhos e que, com o passar do tempo, também estão seguindo a sua esteira natural. Já o Mike Manley, que é o ilustrador das tiras diárias do Fantasma, comentou o seguinte: bem, para o nosso tipo de tira, a tira de aventura, os seus dias começaram a declinar após a Segunda Guerra Mundial. Nenhuma grande faixa, nenhuma grande tira de aventura foi lançada desde então e quase todas foram canceladas. Os leitores que compram jornais querem reportagens, querem quadrinhos, mas eles são mais velhos na maior parte. Meus pais envelhecem até os 60 anos, parece. Olhe para cartunistas políticos, eles estão sendo demitidos também por toda parte. Então a gente percebe aí nas palavras desses três homens que estão plenamente envolvidos com a indústria que há uma tendência natural a que os jornais impressos finalizem as suas atividades e por isso eles vão também finalizar a distribuição dos quadrinhos. Existe, inclusive, atualmente todo um processo, alguns fãs australianos estão se movimentando num grande abaixo-assinado para poder manter as tiras de quadrinhos nos jornais junto à News Corp. Quem de repente quiser colaborar com esse abaixo-assinado, eu vou botar o link aqui para que a gente possa votar e tentar garantir a manutenção dessa linguagem lá na Austrália. De uma certa forma, as palavras de Manley, DePaul e Weigel se aplicam ao que vem acontecendo no Brasil. A parte dedicada a tiras nos jornais brasileiros é cada vez menor e realmente muitas vezes os quadrinhos são impressos num tamanho mínimo. Há alguns anos o jornal Extra, aqui do Rio de Janeiro, fez um grande estardalhaço porque estava trazendo de volta as histórias do Fantasma. Publicaram apenas 2 aventuras diárias e encerraram aquele ciclo que durou pouco mais de 1 ano e meio. Ao mesmo tempo, o Tony DePaul tem comentado que talvez daqui a mais um tempo não seja tão interessante para o King Features manter uma equipe ocupada, pagando uma equipe para criar histórias de aventura. O King Features Syndicate teve uma reação interessante ao anúncio da News Corp e da Lee Enterprises. Eles começaram a enfatizar a divulgação de que eles estão fazendo assinaturas das tiras pela internet. Isso, de uma certa forma, vai dando uma sobrevida às tiras que vão tentando se adaptar a esses novos tempos. Mas a gente não pode ignorar aquilo que Tony DePaul comentou no seu blog pessoal. Ele comenta que talvez, para o futuro, os syndicates como o KFS e outros que ainda existem nos Estados Unidos achem que já não vale a pena pagar escritores e ilustradores para criar tiras de aventura. E isso sim, gente, isso pode definir o cancelamento das tiras do Fantasma. De um lado, pode acontecer o que tem acontecido com Mandrake. Depois da morte de Lee Falk, em 1999, Tony DePaul assumiu os roteiros do Fantasma e continua até hoje. Já os roteiros de Mandrake foram assumidos por Fred Fredericks, que também era o artista responsável. Fredericks continuou escrevendo e ilustrando Mandrake até 2013, quando a tira foi descontinuada.
desde 2013 que não há mais histórias diárias ou dominicais do Mandrake, mas existem aquelas histórias licenciadas, como as da Dynamite e recentemente da Red 5, que publicou uma série bem interessante chamada O Legado de Mandrake, o Mágico. Outros personagens, como o Príncipe Valente, por exemplo, também não têm histórias novas há um bom tempo. Quando se trata do site do Comics Kingdom, o que nós encontramos lá são republicações das aventuras clássicas. Diariamente é possível ler histórias do Mandrake, mas você não vai ver nenhuma história nova, nenhuma história efetivamente inédita. Mais sorte tem tido, além do Fantasma, o Flash Gordon, que depois de um período em que ele teve um hiato, ele foi retomado por outros roteiristas e continua tendo atualmente histórias inéditas, histórias novas. Mas venhamos e convenhamos, essas histórias do Flash Gordon que têm sido publicadas, elas são um tanto quanto anacrônicas, porque elas parecem saídas diretamente dos anos 40. Não fizeram uma atualização no ritmo narrativo, nos personagens, ao contrário do que aconteceu com o Fantasma. Agora a gente entra na conjectura. Caso o Fantasma tenha as suas tiras canceladas pelo KFS, qual o caminho que a gente vai seguir? Primeiro, o óbvio, as republicações. O King Features vai continuar explorando esse personagem, pelo menos no seu site, tá? Eles vão continuar explorando esse personagem com as histórias clássicas. Isso também pode abrir até um certo caminho para que o Fantasma seja licenciado por outras editoras com um pouco mais de liberdade do que eles têm atualmente, porque ele está atrelado às tiras. Nesse sentido, eu gosto muito de pensar nas palavras do Jeff Weigel, que em seu depoimento ao Chronicle Chamber declarou o seguinte: os quadrinhos foram um truque que os jornais inventaram há mais de um século para aumentar as vendas e a fidelidade do cliente. Não tenho certeza se algo pode fazer isso hoje para uma indústria tão antiquada quanto o jornal impresso. Os quadrinhos sobreviverão e prosperarão no futuro, mas duvido que os jornais e suas seções de quadrinhos o façam. Eu espero que daqui a 10 anos você consiga a sua tira do Fantasma em algum lugar que não seja uma folha diária de papel de jornal com tinta. O mundo continua a girar. O Fantasma terá que encontrar uma maneira de manter o ritmo, mas ele sempre foi muito bom em se adaptar aos seus tempos. Então a gente pode de repente ter essa esperança de que, mesmo com as mudanças que o mundo editorial e gráfico tem passado, mesmo que em algum momento o King Features perceba que não vale mais a pena pagar ilustradores e roteiristas para manter as suas histórias em formato de tiras, nós temos essa esperança de que o Fantasma e outros personagens como Mandrake, Flash Gordon, Príncipe Valente, Mark Trail vão encontrar-se nesse novo mundo e nessa nossa realidade, sempre nos encantando com boas aventuras. Mas e você? O que você acha disso? Qual é a sua opinião? Você vai migrar para a leitura das tiras na internet? Você vai fazer essa migração? Ou você vai esperar que seja tudo compilado num volume só? Bota aí pra gente nos comentários. E se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir e compartilhar nas suas redes sociais. Não deixe também de continuar ajudando o nosso canalzinho, fazendo suas compras na Amazon pelos links do Fantasma Brasil, aqui na descrição do vídeo. E não esquece também de se inscrever no nosso canal e de nos acompanhar nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, porque assim você fica por dentro de tudo o que acontece no fascinante universo do espírito que anda. Ok? Vejo você por aí, hein?